tarde a todos os nossos alunos da Rede Municipal de Ensino. Boa tarde especialmente aos nossos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Hoje nós estamos aqui iniciando o primeiro programa para a Educação de Jovens e Adultos. Quem vos fala é o vosso amigo de sempre, professor Kleber Silva. E nesse momento nós queremos agradecer à Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos, através do prefeito Heraldo CB e vice-prefeito Júnior Andrade, essa dupla dinâmica que vem priorizando a educação do nosso município, principalmente nesse período da pandemia do novo coronavírus. Agradecemos também ao professor Isaac Gadelha Maia, secretário municipal de educação, que também está dando todo o apoio para a execução do projeto Estude em Casa, bem como do programa Aula em Casa. Agradecemos também aos nossos técnicos pedagógicos da EJA que prepararam esse programa com muito carinho, bem como os nossos professores, que eu vou deixar para citar no final do nosso programa. Muito bem, meus amigos, vamos iniciar as nossas atividades hoje convidando a professora Miriam Lacerda para ministrar as aulas de língua portuguesa para os alunos da segunda fase do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos. Professora Miriam Lacerda, boa tarde, seja bem-vinda e bom trabalho, professora Miriam. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, queridos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Boa tarde, queridos professores. Eu sou a professora Miriam Lacerda e estou aqui para ministrar a primeira aula via rádio de língua portuguesa. Então, você aí, aluno da segunda fase do primeiro segmento, quarto e quinto ano, pegue lá a sua apostila, na página 3, tá? Pra gente poder, eu falando daqui e vocês acompanhando daí, para entender melhor sobre o nosso objeto do conhecimento, tá? Então, hoje eu vou falar sobre o encontro consonantal e também sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, tá? Primeiro, vamos lembrar que nós temos o nosso alfabeto, né? E no alfabeto nós temos vogais e consoantes. As vogais, todos nós sabemos que são 5 letrinhas, que é A, E, I, O, U, e o restante das letras são chamadas de consoantes, né? Então, o que é o encontro consonantal? O encontro consonantal é o encontro de consoantes. Aí na apostila você pode acompanhar que diz assim: encontro consonantal é a união de duas ou mais consoantes unidas sem a presença de vogal, sendo que ambas as consoantes são pronunciadas. Eles podem ser perfeitos ou imperfeitos. Então, é o encontro de consoantes e essas consoantes, quando a gente vai pronunciar a palavra, a gente precisa ouvir essas duas consoantes, tá? Então, eu vou falar aqui duas palavras que temos consoantes juntas, porém, uma é o encontro consonantal e a outra não, tá? E vou dizer o porquê. Então, eu vou pegar aí a palavra prato, Prato. Quando eu falo prato, olha só, dá para ouvir o som do P e do R, prato, Então, aí eu tenho um P,
um R e eles formam o encontro consonantal. Tá certo? Eu vou falar uma outra palavra que eu tenho com duas consoantes juntas. A palavra chave. Chave. Eu tenho um C e um H, né? Porém, eu não consigo ouvir o som do C e do H, né? Parece que eu tenho um X aí, parece o som de um X. Eu posso substituir por um X, né? O som do X. Então, aí, nesse caso, não é um encontro consonantal. Tá certo? Então, para ser um encontro consonantal, eu preciso, na hora da pronúncia, eu preciso ouvir o som das duas consoantes, tá? Aí, na apostila de vocês, tem alguns exemplos, tá? Então, a palavra blusa, que tá aí na apostila. Blusa, blue, blue. Quando eu falo blue, eu pronuncio tanto o B quanto L, né? Blusa. Na hora da pronúncia, eu consigo perceber o som do B e o som do L. Então, aí eu tenho o B e o L, é um encontro consonantal. O encontro consonantal, ele pode ser perfeito ou imperfeito. Quando é que ele é perfeito? Quando, na hora, no momento de separar a sílaba, eles continuam juntos. Essas duas letrinhas, essas duas consoantes continuam juntas. Quando eu tenho um encontro consonantal imperfeito, quando, na hora da separação, essas consoantes ficam em sílabas diferentes, tá? Por exemplo, aí na apostila tem a palavra afta, absoluto e adjetivo. Observem aí, tá? Na separação, que já está separadinho os exemplos, que o F e o T na palavra afta estão em sílabas diferentes. Então, eu tenho um encontro consonantal? Sim. Porém, na hora de separar a sílaba, eles ficam em sílabas diferentes, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, os encontros consonantais, né? Geralmente, eles ficam em sílabas iguais, mas também pode acontecer de ficar em sílabas diferentes. E é o encontro de consoantes, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, tá? Então, quando nós vamos separar a sílaba, né, e quando nós pronunciamos uma palavra, a gente percebe a quantidade de sílabas que temos. Então, se eu vou separar a sílaba, né, e vejo que eu não posso separar, que só tem uma sílaba, então essa palavra é chamada de monossílaba. Quando eu separo a sílaba e aí eu fico com duas sílabas, eu tenho uma palavra dissílaba. Quando eu separo e vejo que tem 3 sílabas, eu tenho uma trissílaba. E quando tem 4 ou mais sílabas, então eu tenho uma palavra polissílaba. Tá? Observe aí na apostila de vocês, na página 3, né? Que temos aí alguns exemplos. Tá? Então, uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. E polissílaba, 4 ou mais sílabas. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Nós queremos agradecer a professora Miriam Lacerda pelas aulas de língua portuguesa ministradas para os alunos da Educação de Jovens e Adultos da segunda fase do primeiro segmento. E, dando continuidade ao nosso programa, convidamos nesse momento a professora Deli Fernandes para ministrar
as aulas de língua portuguesa para os alunos da primeira e segunda fase do segundo segmento da educação de jovens e adultos. Professora Adeli Fernandes, boa tarde. Estamos iniciando hoje mais uma jornada, de estudos aí com os nossos alunos da educação de jovens e adultos. Seja muito bem-vinda e bom trabalho! Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Buiúna, em especial aos alunos da educação de jovens e adultos, primeira e segunda fase do segundo segmento. Sou a professora Adeli Fernandes, irei ministrar o componente curricular de língua portuguesa. E aqui também quero deixar o meu agradecimento aos nossos técnicos pedagógicos, professor Varney, professora Josenira e o professor Ellison, e ao secretário de Educação, professor Isaac Gadelha. Quero dizer que é um imenso prazer estar iniciando as nossas aulas através do programa Aula em Casa. Então eu convido você, aluno, a pegar sua apostila e abrir na página 3 e 4, tanto do primeira e segunda fase do segundo segmento, o qual o objeto de conhecimento que nós iremos trabalhar são os gêneros e os tipos textuais, e tem como habilidade distinguir a diferença entre gêneros textuais e tipos textuais. Então vamos tentar compreender o que vem ser gêneros textuais e tipos textuais. Será que são as mesmas coisas? Veremos. Então, os gêneros textuais, eles correspondem aos textos efetivamente produzidos em nossa vida cotidiana. Frequentemente, nós estamos produzindo gêneros textuais, porque existe uma necessidade das pessoas. E dependendo dessas necessidades, muitas vezes as pessoas vão formando, gêneros textuais, sem ao menos eles perceberem. Por exemplo, nós temos alguns gêneros textuais muito comuns, não é? É o cardápio, a questão do bilhete, dos avisos, as cartas. Muitas vezes uma história pessoal que você conta para outra pessoa. E todos esses textos, esses gêneros textuais, eles têm uma característica própria, ou seja, têm uma finalidade, têm um objetivo. E são essas características que determinam qual é o gênero textual. Ou seja, o assunto que ele traz no seu conteúdo, o papel do interlocutor e a situação que o mesmo se encontra. Então, quando lemos um texto, é muito importante que nós venhamos saber identificar que gênero textual eu estou lendo. Quais as características, predominante desse texto? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? E muitas vezes nós temos contato com esses textos, sejam eles orais, sejam eles escritos, mas muitas vezes nós não sabemos identificar as suas características. Então nós temos que saber perceber isso, que os gêneros textuais, eles não são somente os textos escritos, mas também os textos orais, que nós encontramos na nossa vida diariamente. E esses textos, muitas vezes, ele tem a finalidade de informar, de esclarecer, de narrar um acontecimento, de advertir, de persuadir, de instruir, de comentar, de divertir, de solicitar. Então, nós entendemos que todos os gêneros textuais, eles têm esse propósito interativo, específico de cada um deles. Bem, então nós vimos quanto aos gêneros textuais. Agora nós veremos quanto à tipologia textual, ou seja, os gêneros textuais, esses gêneros textuais que nós acabamos de explicar, a qual tipologia textual eles pertencem? Então, para sabermos, nós temos que observar o quê? A estrutura do texto e a finalidade, observar a finalidade de cada texto. Então, vendo a finalidade, observando a finalidade, a estrutura do texto, nós vamos saber se é um texto narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo ou injuntivo. Os tipos de textos narrativos são todos aqueles
Textos que contam uma história através de uma sequência de ações, sejam reais ou imaginárias. Nós, na primeira explicação sobre os gêneros textuais, nós vimos alguns, né? Nós temos as crônicas, os romances, as fábulas, as novelas, as piadas, os relatos pessoais. Então, todos esses textos, eles possuem essas características, essas propriedades que predominantes desses textos. Por exemplo, os textos narrativos, nós temos os elementos narrativos. Todos os textos, eles acontecem em determinado lugar, que nós chamamos de espaço, tem o tempo, tem o narrador, seja ele observador, seja ele onisciente, seja ele narrador personagem. Então, as narrativas, elas têm essa sequência de ações. Sempre tem o começo, o meio e o fim. Quanto aos tipos de textos descritivos, esses tipos de texto descritivo, a palavra ela já é bem, explicada, já está bem explicado, ele descreve algo. Então, esse tipo de texto, ele envolve a descrição de coisas, de objetos, de pessoas, de animais, de lugar. Então, quando tem esses textos que descreve algo, nós temos aí o tipo de texto descritivo. Vamos exemplificar alguns tipos de texto descritivos. Nós temos retratos, lista de ingredientes de uma receita, lista de compras. O cardápio vem ser um texto descritivo. Você também pode encontrar texto que, de repente, possa estar descrevendo e narrando ao mesmo tempo. Mas aí você tem que ver o que está predominando mais. Será que é a narração ou será que é a descrição? Agora veremos os textos expositivos. O texto expositivo, ele já é um tipo de texto que tem como principal objetivo transmitir uma mensagem de forma mais clara e possível. E quais são esses textos que têm essa finalidade de transmitir uma mensagem? As notícias, os manuais e receita, esses são alguns exemplos que nós temos, de textos expositivos que estão presentes no nosso cotidiano. Outra tipologia que nós temos são os tipos de textos dissertativos, Então, esses textos, eles são textos argumentativos. A pessoa que escreve, ele defende uma ideia com base em argumentos e ele tenta, através dos seus argumentos, persuadir quem está lendo. Quanto ao texto explicativo, que pode ser injuntivo e prescritivo, a principal finalidade desses textos é instruir o leitor acerca de um procedimento. Então, nós temos aí como exemplo a bula de remédio, a receita culinária, o manual de instrução. Então, todos esses textos e outros mais, eles têm essa finalidade de instruir. Então, é isso aí, meus queridos. A nossa aula está encerrando. As atividades se encontram na página 4 e na página 5. Deem uma olhada e tentam responder. Então, tenham uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima aula. Nós queremos agradecer de coração a professora Deli Fernandes pelas aulas de língua portuguesa ministradas para os nossos alunos da primeira e segunda fase do segundo segmento da EJA. E queremos nesse momento convidar o professor Mário Silvio Pimentel Pinto para ministrar as aulas de matemática para os alunos da primeira e segunda fase do segundo segmento da educação de jovens e adultos. Professor Mário, muito boa tarde, professor. Seja bem-vindo e bom trabalho. Boa tarde, queridos alunos, pais, responsáveis e colegas professores, Sou o professor Mário Silvio Pimentel Pinto,
e trabalho na Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira e ministro a disciplina de Matemática. E hoje vamos iniciar aqui mais uma aula de matemática com a turma do EJA, né? A Educação de Jovens e Adultos, nas turmas do 6º e 7º ano, aqui pela Rádio Boiúno FM. Pegue a sua apostila, caderno, seu lápis, se ajeite aí na sua casa, que a aula vai começar. Hoje, a nossa aula tem o tema Conjuntos Números Naturais. A aula é a aula 1, né? Está aí na nossa apostila, né? Na página 2 e 3, ok? Beleza, muito bem. Então vamos começar e me acompanhe, por favor. Nessa aula temos que desenvolver a seguinte habilidade, né? Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais. Ok? Então vamos lá. O conjunto dos números naturais é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E assim por diante, né? E é representado pela letra N. Esses elementos, eles são infinitos, ou seja, ele não tem fim, né? Também nessa aula vamos conhecer dois pontos importantes em relação aos números naturais, que é o sucessor e o antecessor, certo? Primeiro vamos ver o sucessor. O que é o sucessor? Sucessor é todo número natural que tem um número que vem depois dele e é chamado de sucessor. Veja o exemplo aí na sua apostila. Sucessor de 5 é 6, de 9 é 10 e de 17 é 18. E tem uma pequena fórmula, né? Bem fácil de compreender, que é N mais 1. Ou seja, você quer saber o sucessor de qualquer número? Some este número mais 1 que você vai descobrir, ok? Muito bem então, né? Vamos ver então aqui para os antecessor, né? E o antecessor é um número que vem antes, né? Exemplo, temos aí na nossa apostila. Antecessor de 6 é 5, de 14 é 13 e de 19 é 18. Note que o antecessor é dado também pela fórmula N menos 1. Ou seja, você quer descobrir qualquer antecessor de um número, é só subtrair este número por menos 1 e você vai descobrir. Beleza? Muito bem então, né? Aí na apostila, na página 3, temos as atividades que você vai fazer no seu caderno. Tem a atividade 1, 2 e 3, certo? Sempre colocando para ir para os nossos queridos alunos e procure sempre, né, se organizar ao longo da semana para estudar, né? Escolha aí uma hora bem boa, né, bem tranquila para você fazer essas atividades aí ao longo da semana. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo telefone 995 31 41 64 ou entre em contato com seu professor aí de sua escola, de sua comunidade e mande mensagem de texto, né, áudio, que sempre vamos estar pronto para tirar suas dúvidas. Certo, meus queridos? Então aí nós vamos estar aguardando aí esse retorno de vocês aí das atividades. Tudo bem? Bem, meus queridos alunos, estamos chegando aqui ao final de mais uma aula. Quero agradecer a todos que ficaram aí na escuta, né, do programa, e aos alunos, aos pais responsáveis, né, e aos colegas professores. E se você sair de casa,
sempre lembre, né? Use máscara e ao chegar, lave as mãos com água e sabão. Muito obrigado a todos e até uma próxima aula. Boa tarde, queridos alunos, pais e responsáveis e colegas professores. Sou o professor Mário Silva Pimentel Pinto e trabalho na Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira e ministro a disciplina de Matemática. Estamos aqui para mais uma aula com os alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, nas turmas do 8º e 9º ano. E nossa aula de hoje é a aula 1, com o tema Conjuntos Numéricos, e está aí na apostila, na página 1 e 2, ok? Então, muito bem, pegue a sua apostila, seu caderno, se ajeite aí em casa, que a aula vai começar. Primeiro, vamos estar explicando o conceito dos conjuntos numéricos. O conjunto dos números numéricos reúne diversos conjuntos cujos elementos são números. Então, vamos começar pelo conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Exemplo: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eles são infinitos. Tá bom? Então, continuando aí. Depois temos o conjunto de números inteiros, que é representado pela letra Z. Ele é formado pelos números positivos e negativos, sempre representados numa reta numérica. Essa reta pode ser vertical ou horizontal. Também lembrando que o conjunto dos números inteiros também ele é infinito, certo? Muito bem. Continuando aqui nossa aula, temos o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Esses números são formados pelos números inteiros e suas partes em forma de fração. Sempre lembrando que esses números racionais, ele tem o seu resultado, em caso da divisão, ele tem um resultado exato. Tá bom? Continuando também, temos o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. Esse conjunto reúne os números decimais, não exatos, como uma representação infinita e não periódica. Ou seja, em certos números, quando você faz a divisão, ele não tem o resultado exato. Ou seja, sempre vai chegando ao resultado aproximado, Temos também o conjunto dos números reais, que ele reúne todos os conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais, como mostra o diagrama aí da página 3. Ok? Então, continuando aí a nossa aula, vamos fazer as atividades da página 3 e 4, Sempre ressaltando e observando também que vocês procurem sempre ler com atenção as questões das atividades e sempre procurando compreendê-las para poder responder elas aí no seu caderno. E qualquer dúvida, entre em contato conosco através do telefone 995 31 41 64 ou com o professor da sua escola, aí de sua comunidade. Sempre lembrando que escolha uma boa hora tranquila, para fazer suas atividades ao longo da semana. Então, meus queridos, estamos chegando aqui ao final de nossa aula e queria agradecer a todos que nos acompanharam, aos alunos, pais e responsáveis e também colegas professores.
Sempre lembrando, né? Se sair de casa, use máscara. E ao chegar, lave as mãos com água e sabão. Obrigado aí a todos pela atenção e até a próxima aula. Nós agradecemos ao professor Mário Silvio pelas aulas de matemática ministradas para os alunos da primeira e segunda fase do segundo segmento da educação de jovens e adultos. E agora, nesse momento, para abrilhantar ainda mais o nosso programa, convidamos a professora Valdinei Garcia para ministrar as aulas de língua estrangeira moderna inglês para os alunos da primeira e segunda fase do segundo segmento da educação de jovens e adultos. Professora Valdinei, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e bom trabalho! Boa tarde a todos os ouvintes ligados no programa do projeto Estude em Casa. Eu, professora Valdinei Garcia, estou aqui para levar mais uma aula no ano letivo de 2021 aos alunos da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira. Quero saudar a todos da Secretaria Municipal de Educação, a todas as entidades do nosso município, aos familiares, tanto da zona urbana como da zona rural. Meu grande abraço a vocês, queridos alunos. Apesar dessa pandemia ainda estar sendo muito assustadora ao povo, ao discente matriculado regularmente nesta escola, mas através desse projeto eu quero iniciar a minha aula no componente curricular de língua inglesa, falando para vocês um dos assuntos mais importantes no início do componente curricular de língua inglesa, que trata sobre as saudações na língua inglesa, onde ela é falada, né, nas cartas, nos e-mails, nas saudações do dia a dia, onde os greetings in the language, que são as saudações, um dos primeiros conteúdos que os estudantes aprendem ao estudar inglês são os greetings, que são os cumprimentos. Os greetings, também traduzido como saudações, são sempre a primeira etapa utilizada para estabelecer uma comunicação com alguém. Quando chegamos a algum lugar e encontramos outra pessoa, geralmente cumprimentamos com um olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então nós temos na língua inglesa, né, alguns cumprimentos que são importantes, né? Faz parte de uma boa educação, principalmente quando nós nos encontramos com pessoas na rua, na nossa escola, no nosso ambiente de trabalho. É muito importante essa comunicação do diálogo, das saudações, dos cumprimentos de uma pessoa para outra pessoa, né? Quando nós falamos hello, olá, hey, what's your name? Qual é o seu nome? Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite. Ao se encontrar.
Welcome, sejam bem-vindos. E também quero frisar na aula de hoje da abertura do ano letivo, no componente curricular de língua inglesa, as saudações durante uma conversa. Confira abaixo uma lista de saudações usada ao longo de uma conversa, né? Quando você está frente a frente com uma pessoa, né? How are you? Como vai? How are you doing? Como vai? How is it school? Como vão as coisas? How have you been? Como você tem passado, né? Como você tem estado ultimamente? What is school? O que está acontecendo? What is up? E aí, o que você me conta? What is new? O que você conta de novo? Né? Quais são as novidades? What have you up to all the year? Onde você esteve esses anos? Where have you been? Por onde você andava? It is been a long time. Quanto tempo? Long time no see. Há quanto tempo não te vejo? It's been too long. Você sumiu. Glad to meet you. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também. Hoje, essa primeira parte das nossas saudações, né, dos nossos cumprimentos aos nossos colegas, aos nossos amigos, aos nossos professores, né, as pessoas que nós não conhecemos, mas que nós passamos por ela, e esse é um ato de respeito, de cordialidade com o ser humano numa sociedade. Então, meus queridos alunos da Educação de Jovens e Adultos, de sexto ao nono ano, esse é o nosso primeiro momento com a aula transmitida pela professora Valdinei. Estou aqui mais uma vez para ajudá-lo a escrever, a falar esse nosso eixo temático da oralidade e da escrita. Na próxima aula, daremos continuidade aos greetings, que são as saudações, e como cumprimentá-lo, né, fazendo também as atividades dos exercícios de Open English, acompanhados pelo WhatsApp e também pelas apostilas, pelos trabalhos, e vocês podem interagir com a professora pelo número 993 37 99 27. Goodbye. Até logo e até a próxima aula no componente curricular de língua inglesa. Thank you. Muito obrigada. Nós queremos agradecer a professora Valdinei Garcia pelas aulas de língua estrangeira moderna inglês ministradas para os alunos da primeira e segunda fase do segundo segmento da educação de jovens e adultos. Muito bem, meus amigos, alguns lembretes importantes, tá, para os nossos alunos da EJA, principalmente da zona urbana. Atenção, alunos da EJA da zona urbana, por favor, passar até a creche, tá? Escola Municipal Norma Silva de Oliveira, para retirar a apostila, né? Aquele aluno que ainda não retirou a sua apostila, e também para atualizar a matrícula. Chegando até a Escola Norma Silva, falar com a professora Josenira Teixeira Gomes, que é técnica pedagógica da educação de jovens e adultos, tá? A professora Josenira atende pelos turnos vespertino e noturno.
Eu vou deixar aqui o contato da professora Josenira, tá? Para que vocês possam, alunos da EJA, da Zona Urbana, entrar em contato com ela para atualizar a matrícula e também aquele aluno, aquela aluna da EJA que ainda não retirou a apostila, retirar sua apostila para os seus estudos. O contato da professora Josenira é o 99144-3814. Repetindo, 99144-3814. Professora Josenira, tá? Muito bem, meus alunos, meus amigos, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Aula em Casa, hoje voltado para os alunos da educação de jovens e adultos, né? O primeiro programa. Nós queremos agradecer a todos os nossos professores que participaram desta edição, professora Miriam Lacerda, professora Deli Fernandes, professor Mário Silvio e professora Valdinei Garcia. Agradecemos também aos técnicos pedagógicos que participaram na preparação e na edição deste programa, professora Josenira, professor José Varney e professor Elison Caldas. Agradecemos também ao nosso secretário municipal de educação, professor Isaac Gadelha, pela confiança em nosso trabalho e pelo apoio que tem dado nessa dinâmica, principalmente nesse período da pandemia do novo coronavírus. Agradecemos também ao prefeito Heraldo CB, ao vice-prefeito Júnior Andrade, pela prioridade que estão dando para a educação do nosso município. Lembrando a todos que o projeto Estude em Casa, ele é fomentado pela Prefeitura Municipal de Boa Vista do Ramos, através da Secretaria Municipal de Educação. Meus amigos, meus queridos alunos, pais, responsáveis, a pandemia do novo coronavírus ainda não passou, ainda não acabou, apesar da nossa população já está sendo vacinada, mas precisamos continuar com os nossos cuidados básicos, evitar as aglomerações, usar máscara, principalmente quando você sair de casa, lavar as mãos com água e sabão, utilizar o álcool em gel. Vamos evitar principalmente as aglomerações e vamos utilizar a máscara. Você tomando esses pequenos cuidados, você se preserva a sua saúde e também preserva a saúde das pessoas que você ama. Quem apresentou a edição do programa de hoje foi o vosso amigo de sempre, professor Kleber Silva. E lembrem-se, fiquem em casa. Até a próxima edição do programa Aula em Casa, se Deus quiser. Tchau, tchau.